Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Um feliz sábado. Você sabia que o sábado, que é o Deus criar o ser humano, ele instituiu o sábado, o sétimo dia, para que tivéssemos um relacionamento o dia todo com Deus. E a palavra diz lá em Gênesis que ele santificou, abençoou e separou esse dia. Portanto, todos aqueles que guardam o sábado são abençoados por Deus. Vivem o dia todo em harmonia e comunhão na presença de Deus. É algo fantástico. Olha só, em João capítulo 14, verso 27, Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. E o que é a paz que Jesus nos dá? Quando nós guardamos o sábado, quando você separa um dia para estar em comunhão com Deus, você recebe todas as bênçãos. E esse dia que você separa para estar na presença de Deus, você se desliga de tudo que há no mundo. Todas as preocupações, os anseios, tudo aquilo que te prende, o trabalho, os estudos, os afazeres domésticos, tudo isso você deixa de lado e passa a descansar. Passa momentos com a família, na presença de Deus. É uma libertação, você se liberta de todas essas coisas que nos prende, que nos desliga de Deus. E nós passamos a desfrutar da plenitude da presença de Deus. E quando você deseja para alguém feliz sábado, não é apenas que ele tenha um bom dia, um bom sábado, um dia feliz. É que ele esteja na presença de Deus, recebendo as bênçãos de Deus. Portanto, eu desejo a você um feliz sábado. Nós temos 2 vídeos no nosso canal tratando apenas do assunto sobre o sábado. Se você não assistiu, assista esses vídeos e você compreenderá o propósito a qual Deus instituiu o sábado para a humanidade. Hoje nós iniciaremos uma nova série, Os Ensinos de Jesus. Antes, não deixe de compartilhar este vídeo, não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu, deixar seu like e fazer seus comentários. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema, também pode nos perguntar, que assim que pudermos estaremos respondendo a sua pergunta. E o tema de hoje é Jesus e o perdão. Nessa nova série nós vamos estudar os ensinos de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele nos ensinou a essência do Evangelho, a plenitude do Evangelho. A palavra diz, certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: como assim vocês me perguntam, mostra-nos o Pai? Eu estou convosco há tanto tempo e vocês fazem essa pergunta? Então Jesus veio a este mundo para demonstrar o caráter do Pai, para ensinar-nos quem é Deus e qual o propósito de Deus em nossa vida. Olha só esse verso que nós lemos, João 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Jesus, ele veio nos ensinar como ter paz. Não é essa paz que o mundo diz, que o mundo fala, né, a respeito de guerras, violência. Não é essa paz que Jesus se refere, que ele quer nos dar. Sobre isso que nós vamos estudar hoje. Um dos pontos principais para nós termos paz.
A paz que vem de Deus. Salmos 86. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Salmos capítulo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Deus, ele é abundante em misericórdia, abundante em graça, também abundante em perdão. 1 João capítulo 4, verso 8. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa é a maior definição de Deus. Quem é Deus? Deus é amor. É o maior atributo divino. É o amor. E o perdão, ele faz parte do amor. O perdão, ele deriva do amor. Quem ama, perdoa. Tem um texto que eu achei muito interessante, diz o seguinte: a chave que nos devolve a unidade e nos conduz a uma vida no amor é o perdão. O perdão é a chave que nos une, que restaura, que unifica e faz evidenciar o amor. É o perdão. E como é difícil a gente perdoar. Como é difícil a gente olhar para as pessoas que fizeram algo de ruim para nós e a gente perdoar. Como é difícil você olhar para um assassino que tirou a vida de alguém próximo a você e você dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo. Você acha que foi fácil para Jesus? Lá em Lucas capítulo 23, relata que Jesus na cruz olhava para aquelas pessoas que o crucificaram e orar a Deus e falar: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É muito difícil, mas se torna fácil quando estamos na comunhão com Deus, porque Deus é amor. E se estamos em comunhão com Deus, Ele nos preenche com seu amor e nos capacita a exercer o perdão. Presta atenção, Mateus capítulo 18, verso 21. Jesus conversando com seus discípulos, certa vez, Pedro chegou em Jesus e perguntou-lhe. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro disse a Jesus: Senhor, se meu irmão pecar comigo, 7 vezes, eu devo perdoar? Ou até quantas vezes eu posso perdoar ele? E Jesus disse: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Percebe quando nós lemos o texto que Deus é amor, que a palavra diz que o seu amor é abundante, sua benignidade é abundante, sua misericórdia é abundante. Tudo em Deus é em abundância. Quando nós estamos ligados a Ele, Ele derrama sobre nós todos os seus atributos e nós ficamos cheios. Por isso que Jesus disse: você perdoe 70 vezes 7. Ou seja, quando o amor está em abundância em sua vida, não há limites o perdão. Não há limites, não tem limites. Quando Deus habita na sua vida, quando você está ligado com Deus, não há limites a respeito do perdão. Em João capítulo 15, Jesus explanou ali a respeito da permanência nele. Estar ligado à videira, que é o próprio Jesus. Ele que nos alimenta. Ele falou coisas preciosas nesse capítulo. O verso 9 diz assim: como o Pai me amou,
também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no amor do meu Pai, no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. A palavra que diz, Jesus diz, se nós permanecermos nele, se nós guardarmos os mandamentos, se nós exercemos o amor, se nós estivermos ligados a Ele, Ele vai nos abençoar e vai derramar sobre nós o amor e nos capacitar a amar uns aos outros. E ainda diz, o verso 12, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Percebe? Se nós estivermos ligados a Jesus, nós vamos ter condições de amar o nosso semelhante. Automaticamente de perdoar o nosso semelhante. Olha, Deus me mostrou um texto agora, é muito sério, muito importante, e eu vou ler para você. Eu não tinha separado esse texto para ler, mas Deus me mostrou agora, eu preciso ler para você. Está em 1 João, capítulo 2, verso 7 em diante. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo, pois é muito sério o que Deus diz nesse texto. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então, João, ele não escreveu nada novo, já existia há muito tempo. É um princípio. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O ódio, a falta de perdão faz cegar os olhos. Não importa se você vai numa igreja, não importa se você fala de Jesus, se você não exercer o perdão na sua vida, você não está na luz. Você pode falar, você pode louvar, você pode cantar, testemunhar, falar, pregar, mas se você não exercer o perdão na sua vida, você não está na luz. Você entende? Quantos e quantos pregam, falam, louvam e odeiam seu irmão? Não estão na luz. Se você faz isso, você não está na luz. Você não está em comunhão com Deus. E João estava alertando a igreja em relação a isso. Se você tem algo contra seu irmão, se você odeia, você precisa se arrepender. E o capítulo 1 de João, de 1 João, verso 9, aqui ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós temos algo contra nosso irmão, nós precisamos confessar. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me ajude. Senhor, me dá o seu amor para que eu possa amar meu próximo, para que eu possa perdoar. Sem Deus é impossível nós perdoarmos, nós esquecermos. Pois o perdão, o amor, tudo vem de Deus. Ainda no capítulo 1 de 1 João, olha o verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos
e não praticamos a verdade. Irmãos queridos, eu já vi líderes espirituais desejar a morte de alguém em plena rede nacional. Você compreende a essência, o que fala esse texto? Que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como pode um líder espiritual desejar a morte de alguém e dizer que está ligado à verdade? E dizer que anda com Deus? Você compreende a seriedade do que é ser cristão e dar testemunho? É você receber de Deus, é você andar com Deus e testemunhar, amando as pessoas. Ao nós abrirmos nossas bocas, devemos proferir palavras de bênçãos, não palavras de maldição. É muito sério isso. E segue o texto. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Glória a Deus. E aí ele segue o texto dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, nosso Senhor, Todo-Poderoso, é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Você lembra aquele primeiro texto que nós lemos? Jesus diz, a minha paz vos dou. Ao nós buscarmos a Jesus, Ele nos liberta. Ele nos dá o perdão. E somos livres porque ao nós perdoarmos as pessoas que nos maltratam, somos libertos. Porque a falta de perdão nos aprisiona. O ódio traz amargura à alma. Deixa o coração aprisionado. E ao Jesus entrar em nossa vida, somos libertos. Por isso que Jesus diz, a minha paz vos dou. Vá e perdoa. Vai e perdoa seu irmão. Limpa o seu coração. E você estará em paz com você, com seu próximo e para com Deus. Você entende o que é o guardar o sábado? Você viver ali em comunhão com Deus o dia todo, Deus te dando a paz. Você olhar para o seu semelhante, você receber de Deus o amor de Deus. E você durante a semana transmitir esse amor através de bênçãos, palavras benditas para com as pessoas. Você consegue compreender a plenitude de estar na presença de Deus? E você desfrutar de uma paz ao você ir para o trabalho, ao você ir para a escola, ao você ir para o mercado, aonde quer que você vá, você transmite essa paz às pessoas. Ao abrir seus lábios, você profere palavras benditas às pessoas. Mateus capítulo 6, verso 12. A partir do verso 9, Jesus profere ali a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina um modelo de oração. E o verso 12 diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão de Deus é condicional. Deus só vai nos perdoar se nós perdoarmos uns aos outros. Se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar. Olha só, Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Romanos 4, verso 7. Diz o seguinte, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados, felizes aqueles que são perdoados.
Se você exerce o perdão, você também é perdoado. E você é feliz. Você está em paz para com Deus e para com o seu próximo. Presta muita atenção agora. Você se lembra de Maria Madalena? Foi apanhada em adultério, que levaram-a até Jesus para apedrejar. E ali Jesus, ele deu uma lição a respeito do julgamento, a respeito do perdão. E ela foi liberta, ela foi salva, pois ela ia ser morta. O capítulo 7 de Lucas, depois você lê em sua casa, é maravilhoso esse capítulo. Jesus nos ensina muitas questões ali importantíssimas. E ela, grata a ele, ela foi oferecer a ele um presente, ela foi ungir o seu mestre, o seu salvador. E naquela reunião ali, muitos fariseus estavam presentes, inclusive o que o convidou Jesus para um banquete, fez um banquete para Jesus, que é o Simão. Todos estavam ali, ela adentra a sala, derrama o bálsamo sobre os pés de Jesus, sobre Jesus. Lágrimas, beija os pés de Jesus e com seus cabelos enxuga seus pés. Todos ficaram pensativos em relação a isso. Como uma pecadora entra aqui e faz isso? Um deles, Simão, ficou questionando em sua cabeça, em pensamento, mas não é possível. O que essa mulher está fazendo? Uma pecadora. E Jesus, no capítulo 7, verso 40, Jesus diz: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: supondo que aquele a quem mais perdoou. Ou seja, aquele que mais devia foi que recebeu o maior perdão. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ela tinha muitos pecados, conforme o próprio Jesus disse. Mas o perdão foi maior. E a gratidão dela foi imensa. Uma grande pecadora recebeu um grande perdão. Às vezes nós olhamos para as pessoas, às vezes nós olhamos para um assassino, um pedófilo, um matador em série, e nós imaginamos que não há perdão para essas pessoas. Mas Jesus mostra, através de sua palavra, através de seus ensinos, que o perdão de Deus não tem limites. Não há limites para o perdão. Às vezes você acha que o que você fez não tem perdão. Às vezes você acha que Deus não perdoa. Ele perdoa sim. Basta você confessar o seu pecado, você se arrepender. E a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Eu finalizo lendo João capítulo 20, verso 13. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Quando Jesus morreu na cruz, foi sepultado, Maria Madalena foi lá e não viu o corpo de Jesus mais. Jesus havia sido ressuscitado e ela estava em prantos.
porque ela imaginava que alguém levou o corpo de Jesus. E uma pessoa apareceu para ela e perguntou: mulher, por que você está chorando? E ela disse: levaram o corpo do meu Senhor. Levaram o corpo do meu Senhor. E eu não sei aonde colocaram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se-lhe, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Uma pecadora, uma mulher que foi salva, uma mulher que foi liberta, mas que era julgada por todos como uma grande pecadora. Foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Não importa qual pecado, Deus, ele perdoa. O perdão de Deus, ele é do tamanho do seu amor. Que Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Deixe seu like, seus comentários. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E lembre-se, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.